Olá, turminha do quinto ano, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em um dia como este. E eu quero aqui agradecer a Papai do Céu por esse privilégio. Como é que vocês estão aí de casa? Eu espero que vocês estejam super bem. Eu sou a professora Iris Daiane e estaremos aqui vivenciando alguns conteúdos na disciplina de língua portuguesa. Então, participa conosco deste dia, desse momento tão especial preparado para você. E hoje nós teremos uma palavrinha-chave. A palavrinha-chave de hoje será obediência. E aí, como é que você está se tornando? Como é que você está se comportando? Será que você tem sido um filho ou uma filha obediente? Então, a palavrinha-chave de hoje será obediência. Você já praticou essa atitude? Obedecer? Isso mesmo. Se não, comece agora a rever os seus conceitos e mudar suas atitudes. Vamos agora para o nosso momento super especial. Vamos juntos aprender um pouquinho, um conteúdo novo em nosso momento de estudos. Então, vamos lá participar? Vamos conhecer um pouquinho o que são palavras de ligação, tá certo? Você já ouviu falar sobre esse termo? Isso são palavras que estão presentes no nosso cotidiano, que têm uma grande importância de ligar uma palavra com a outra, trazendo a melhor compreensão de uma frase. Então vamos agora compreender um pouquinho o que são as palavras de ligação. Os elementos de ligação, também conhecidos como conectivos, são palavras responsáveis por proporcionar a famosa coesão textual. Eles ligam as frases e introduzem ou retomam ideias, articulando o texto de forma a torná-lo mais compreensível. Então, o objetivo das palavras de ligação é trazer a maior compreensão, tá certo? É intercalar uma palavra com a outra, tá? Trazendo uma finalidade aí. Então, vamos conhecer agora alguns termos dessas palavras e como é que podemos identificar que é uma palavra de ligação, tá certo? Prioridade e relevância. Prioridade e relevância é esse termo aqui que faz parte, tá? Das palavras de ligação. Então, quais são elas? Em primeiro lugar, em primeira análise, antes de mais nada, primeiramente, acima de tudo, precisamente, principalmente, primordialmente, sobretudo e a princípio. Então, essas palavras aqui, tá? Ela indica o quê? Prioridade e relevância em uma frase, tá certo? Nós já vimos, né? Temos o hábito de fazer o quê? De pronunciarmos esses tipos de palavras de ligação. Vamos agora, tá? Ver aqui nessa frase o uso desse termo. Gosto muito de falar com José, sobretudo quando estou precisando de conselhos. Então, observe aqui que a palavra de ligação, sobretudo, ela indica o quê? Prioridade e relevância, tá certo? E quando ela indica tempo, frequência, ordem e sucesso. Vamos conhecer algumas dessas palavras? Então, enfim, logo após, logo depois, imediatamente, pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida e por fim. Observem que essas palavras elas indicam tempo, frequência, ordem e sucessão. Então vamos analisar essa frase aqui, tá? Passou mal logo após comer o acarajé. Então aqui, ó, logo após está indicando o quê? Tempo, frequência, ordem e sucessão. Muito bem. Semelhança, comparação e conformidade, tá? Vamos analisar algumas palavras, alguns termos de ligação que fazem parte, tá? De semelhança, comparação e conformidade. Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente,
tal qual. Então, essas palavras, tá? Elas indicam semelhança, comparação e conformidade em uma frase, tá? Trazendo o quê? Melhor compreensão em uma finalidade, tá certo? Vamos aqui analisar essa frase. Jorge é bonito, tal qual seu pai. Então, nós observamos aqui, tá? As palavras de ligação que está aqui fazendo o quê? A conexão de uma palavra com a outra, trazendo o quê? Melhor compreensão em uma frase. Jorge é bonito, então aqui a palavra de ligação, tal qual seu pai, que está o quê? Indicando aqui seu pai. Observem que com a palavra de ligação nós temos uma, o quê? Uma compreensão melhor do objetivo da frase, tá certo? Vamos conhecer também quando elas são condição e hipótese. Aqui nós temos alguns exemplos que fazem parte desse termo, tá? Se, caso, desde que, só se, apenas se. Ó, só terei como fazer o bolo se me trouxer a farinha. Então, observe aqui que o se aqui no meio da frase, palavra de ligação, está o quê? Intercalando uma frase com a outra, fazendo o quê? Melhor compreensão. Isso mesmo. Vamos agora também conhecer, tá? Algumas palavras que fazem parte do termo também de ligação. E quais são elas, tia Iris? Aqui nós temos as palavras que estão de acordo com a adição, inclusão e continuação de uma frase. Então vamos agora analisar, tá bom? Algumas palavras que fazem parte desse termo. Além disso, ademais, outrosse, ainda mais, também, e, nem, não só. Então, como é que a gente pode compreender alguns desses termos em uma frase? Trouxe uma frase aqui também para a gente analisar. É uma frase bastante comum, conhecida no nosso cotidiano, tá certo? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Observem aqui, não só uma palavra de ligação que está dando o quê? Concordância à frase, tá certo? Então a gente consegue compreender melhor a finalidade dessa frase. E quando o termo é dúvida, como é que a gente pode identificar as palavras que têm essa finalidade? Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável, não é certo, se é que. Então, vamos também fazer mais uma análise nessa frase aqui. Ele deve chegar atrasado, se é que vem. Então, observem aqui a palavra de ligação que está destacada nessa frase, trazendo o quê? Dúvida. Isso mesmo. Certeza e ênfase. Quando é que essas palavras, quais são as palavras que trazem essa finalidade? Certeza e ênfase. Vamos lá conhecer? De certo, de fato, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente e com certeza. Vamos analisar? De fato, Paloma é muito bela e inteligente. Então, de fato, aqui uma palavra de ligação. Isso mesmo, que traz o quê? Certeza e ênfase a uma frase, tá certo? Surpresa e imprevisto. Vamos conhecer? Inesperadamente, inopinadamente, de súbito, subitamente, de repente, imprevistamente, surpreendentemente. Então, vamos aqui conhecer também como identificar, tá? Quando a frase traz surpresa e imprevisto. Vamos lá? Márcia imprevistamente chegou na festa e não levou sequer o presente. Então, observem aqui a palavra em destaque, trazendo o quê? Ligação na frase. Isso mesmo. E quando ela traz o quê? A finalidade de quê? Ilustração e esclarecimento. Então, quais são essas palavras que fazem essa ligação?
Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, a saber, ou seja. A resposta correta é apple, isto é, a palavra maçã em inglês. Isso mesmo. Então aqui, isto é, palavra de ligação, que tem a finalidade de ilustração e esclarecimento de algo, ok? Então observe aqui que ela está esclarecendo a finalidade aqui da palavra maçã em inglês. Muito bem. E qual outras finalidades, qual outros termos a gente pode conhecer também? Propósito, intenção e finalidade. Quando é que esses termos têm essa finalidade aí em uma frase? Com o fim, a fim de, com o propósito de, para que, a fim de que. Propósito de quê? Intenção e finalidade, tá certo? Então essas palavras tem esse propósito aqui, tá? Dou-te este anel com o propósito de te pedir em casamento. Então, observem aqui a palavra de ligação, trazendo o quê? Melhor compreensão em uma frase. Isso mesmo. Então, observem que há várias palavras que são palavras de ligação, trazendo o quê? Melhor compreensão em uma frase. Lembrando também que essas palavras têm a finalidade de... E aí? Tem a finalidade de trazer melhor compreensão em uma frase, tá certo? Ligando, conectando uma palavra com a outra. Vamos conhecer também quando ela indica lugar e distância. Perto de, próximo a ou próximo de, junto de, dentro, fora, mais adiante. Ó, dentro do guarda-roupa havia uma passagem secreta para um mundo mágico. Nesta frase, qual é a palavra de ligação que está aí indicando? Dentro. Muito bem. E quando ela traz a finalidade de resumo ou conclusão, tá? Em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira e logo. Muito bem. Então, essas palavras têm a finalidade de trazer um resumo ou conclusão em uma frase. A estreia foi um sucesso. Logo deixaremos o filme em cartaz por mais um mês. Muito bem. Então, observamos aqui a palavra de ligação. Vamos agora fazer, tá certo? A nossa conclusão do nosso momento de hoje. Lembrando que, se você conseguir aí de casa fazer uma pesquisa melhor, vocês vão conhecer outras palavras que têm, tá certo, essa finalidade, trazendo o quê? Palavras de ligação. Então, há várias palavras que têm essa finalidade de ligar uma palavra à outra. E vamos agora concluir o que a gente aqui aprendeu. Palavras de ligação são palavras ou expressões que ligam termos da frase. Não se esqueçam, palavras de ligação têm a finalidade de quê? Ligar os termos das frases. Muito bem, então é essa, tá certo? A nossa conclusão de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso momento de aprendizagem e eu espero você na nossa próxima aula. E não se esquece, tá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje, palavras de ligação. Então, eu te convido aí a participar conosco desses momentos super especiais, preparados com muito carinho para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!